Revelado, o encarregado sinistro que amaldiçoou nossas vidas durante 12 anos inexplicáveis. Ana, uma jovem mãe solteira de 29 anos, sempre teve a sensação de que uma sombra a seguia. O peso da história de sua vida nas margens da periferia de São Paulo era quase palpável, à medida que ela tentava se concentrar nas 90 horas semanais que passava no hospital de campanha. A rotina era corrida, mas o que mais aterrorizava era não apenas o trabalho, mas a figura imponente do encarregado da segurança, que todos viam como um protetor, mas que para Ana era uma lembrança constante de um passado em que diferentes significados se entrelaçavam. Em noites de insônia, Ana lutava contra as memórias que voltavam como fantasmas perturbadores, apenas para dormir e ouvir seu filho Lucas gritando em pesadelos. A agitação da cidade se tornava um pano de fundo opressivo. Naquela noite de quinta-feira, seus passos aceleraram enquanto voltava do trabalho, a brisa fria a arrepiava. Ao passar pelo parquinho em frente ao seu prédio, Ana parou. Algo se movia nas sombras das árvores. Uma sensação indescritível, como uma mão gelada prendendo seu coração, fez seu estômago revirar. Olhou em volta, mas tudo parecia normal ou talvez não. A escuridão tornava tudo mais opaco, mais ameaçador. Uma brisa cortante sussurrou palavras que ela não queria ouvir. A cada dia, a sensação de ser observada só aumentava. Lucas começou a acordar gritando, a expressão horrorizada em seu rostinho. Ele falava de um homem do hospital que queria levá-lo. Ana tentava confortá-lo, mas sua mente formulava possíveis explicações. O encarregado, conhecido por sua bondade, ganhou novos contornos em seu coração. Por que sua presença, antes reconfortante, agora a deixava em estado de pânico? Lucas não era o único a ter pesadelos. O clima na comunidade parecia mudar à sua volta. Com o desaparecimento de uma criança nas proximidades, Ana sentia que algo se movia nas sombras, algo que ignorava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada a buscar respostas, Ana rumou para a biblioteca local. Folheou jornais antigos, e logo, uma verdade aterradora se revelou: o encarregado da segurança tinha uma história macabra. Ele estava ligado a uma antiga lenda da comunidade. De repente, tudo fez sentido. O pânico se instalou quando ela leu sobre desaparecimentos inexplicáveis, e cada palavra penetrava com um peso desolador. Com o coração em desespero, Ana correu para casa, as ruas parecendo um labirinto. A respiração se acelerava. Ao entrar no seu apartamento, uma sombra passou pela janela, a fazendo congelar. Sem pensar, arrebentou a porta do quarto para encontrar Lucas, pálido, sentado na cama, com olhos arregalados. Um menino, em um sussurro, apenas apontou para o vazio e disse: a voz disse que você não deveria ter descoberto. O ar estava pesado, e Ana percebeu que a linha entre o seu passado e o presente havia se desfeito de vez. O que havia se escondido nas sombras há tanto tempo agora marchava na direção dela, e a verdadeira batalha pela vida do seu filho estava apenas começando. O que viria a seguir? O coração de Ana disparava, seu corpo enrijecido pela adrenalina. Aquela voz, aquela sombra, não eram meras ilusões geradas por seu estresse ou pela exaustão do trabalho. Tinha algo maligno, algo que tentando fazer dela um alvo, e tudo começou a girar em torno do encarregado. O rosto de Lucas, repleto de medo, cravava em sua mente como um aviso, uma advertência do que estava por vir. Lucas, por favor, o que você ouviu? O que a voz disse? Sua voz tremia enquanto ela se agachou diante do filho, tentando buscar uma resposta que pudesse fazer sentido. O menino balançou a cabeça, suas mãos pequenas apertando a colcha como se tentasse se agarrar à realidade. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Por instinto, ela olhou para a porta, como se esperasse ver alguém entrar. O silêncio do apartamento era como um pano sufocante, e a escuridão parecia se espalhar, como se próprio lugar estivesse respirando. Eu não sei,
mamãe, mas ele disse que o hospital é o lugar pior. A confusão tomou conta dela. O hospital, a zona de segurança e esperança, agora se transformava em um labirinto de terror. Ana se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero. Preciso proteger Lucas. A sombra a seguir não era só dela, mas dele também. Era tempo de agir. Nós precisamos sair daqui! Gritou Ana, abrindo rapidamente o guarda-roupa em busca de roupas. O cheiro do pânico a envolvia, um misto de suor e medo. O que ela não sabia era que já estava sendo observada a ponto enquanto ela apressava Lucas, um som a fez congelar. Um leve arranhar e a sensação de que algo estava se movendo, algo que tinha consciência de cada movimento dela. O olhar de Lucas se fixou na porta novamente, travado em um estado de terror que fazia o estômago de Ana revirar. Mãe, ele sussurrou com uma voz tensa. O homem está aqui. Ana não precisava olhar para saber. O coração era como um tambor ensurdecedor em sua cabeça. A figura do encarregado pairava na memória, agora gravada como um espectro, um predador escondido na sombra. O impulso de correr se misturou à paralisia do medo. O que ele queria? Por que seu filho tinha que estar envolvido nisso? Então, com um movimento rápido e desesperado, Ana pegou a pequena mochila de Lucas, enfiando roupas e alguns brinquedos. Eles tinham que encontrar um lugar seguro, mas na profundidade de sua mente, uma voz ecoava, a lenda. Ela não poderia ignorar a conexão. O passado que ela tentava enterrar agora voltava para cobrar ponto. Foi quando ela ouviu um leve toque na porta. Um toque quase não perceptível, como se algo maligno estivesse testando os limites da sua coragem. Não abra! Gritou Lucas, colando-se ao corpo da mãe. Enquanto ela se preparava para enfrentar o que quer que estivesse do outro lado, sua mente disparava em direções conflituosas. O que fazer? Colocar o filho em segurança ou conferir a porta? Antes que pudesse decidir, uma voz profunda e familiar chamou do outro lado, Ana. Eu sei que você está aí. Venha abrir a porta. Um calafrio percorreu sua espinha. A voz do encarregado. Ele estava bem perto. E o que ele queria? O peso de suas palavras era ameaçador, como se cada sílaba fosse um fio que a puxava para um abismo. Mãe, por favor. Lucas murmurou, mais inquieto do que nunca. Era hora de agir. Mas o que ela descobriria ao abrir? O que realmente estava escondido nas sombras? Ana olhou mais uma vez para a porta, o batimento do seu coração ecoando em seus ouvidos. A tentação de ignorar aquele chamado era forte, mas a necessidade de proteger Lucas se tornava ainda mais urgente. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna. O que eu faço? Sussurrou para si mesma, antes de finalmente empurrar a mochila para Lucas. Fique perto de mim, ela ordenou, o brilho da determinação surgindo em seus olhos aflitos. E com isso, enquanto a porta rangeu, a verdade aterradora a aguardava, uma revelação que poderia mudar tudo. O homem que ela pensava conhecer talvez não fosse quem parecia, e o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Ana hesitou por um momento, paralisada pelo medo. Cada parte do seu ser gritava para não abrir a porta, mas a lógica dizia que ficar ali só aumentaria o perigo. Com uma respiração forte, ela olhou para Lucas, que a observava com olhos arregalados, a respiração fazendo pequenos tremores em seu peito. Eu vou abrir, disse ela, mais para si mesma do que para o filho. A coragem era uma máscara frágil, mas ela vestiria mesmo assim. Com a mão trêmula, Ana girou a maçaneta e empurrou a porta lentamente, o rangido soando como um lamento. Ao abrir, ela se deparou com a escuridão do corredor, que parecia mais profunda do que antes. E então ela viu. O encarregado estava parado ali, a silhueta familiar cortada pela fraca luz do lampião no fim do corredor. Mas havia algo diferente, uma aura sinistra que o cercava, como se a própria sombra estivesse viva. Ana, sua voz era suave, mas mesmo assim, carregava um tom ameaçador. Eu estou aqui para te ajudar. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. A ajuda dele? O homem que tinha influenciado tanto sua vida e, agora, a de seu filho? Ela não sabia se deveria ficar ou correr, seus instintos a alertavam de que qualquer movimento em falso poderia ser fatal.
O que você quer? Ela perguntou com a voz falhando. Ele sorriu. Um sorriso que deveria trazer conforto, mas que soava como uma sentença. A verdade, Ana. A verdade que você se recusa a ver. Ele deu um passo à frente. Ana apertou a mão de Lucas, que estava colado a seu lado, tremendo. O garoto olhou para ela, seus olhos eram duas janelas de puro terror e confusão. Podemos ir, ela começou a dizer, mas o encarregado a interrompeu. Não tão rápido. Conhece a lenda, não é? A que fala sobre as pessoas que são escolhidas? Ele olhou para Lucas, e aquele olhar fez Ana sentir um frio intenso percorrer sua espinha. Ana tentava processar cada palavra, suas mãos já começando a suar. Tudo o que ela sabia sobre o passado, sobre o encarregado e a fama de suas artimanhas, agora pareceu um pesadelo à luz do dia. O que você fez com aquelas pessoas? Que escolha você fez por nós? Cercada por um mar de perguntas sem resposta, ela estava à beira da ansiedade. Eu as protegi, Ana. Protegi de um mundo muito mais escuro. Você se lembra do que aconteceu no hospital? Sua voz tornou-se um sussurro. A verdade é que o mal está mais perto do que você imagina. E agora, o seu filho pode ser a única oportunidade de salvação. O estômago de Ana revirou em um misto de pavor e indignação. Como ele ousava arrastar Lucas para essa conversa macabra? Com um movimento rápido, ela segurou Lucas mais perto, seu rosto próximo ao dele, protegendo-o. Não quero a sua salvação! Ela gritou, uma onda de desespero. Eu só quero ficar longe de você. Ele riu, um som baixo e gelado que ecoou no corredor como um trovão distante. Não se engane, Ana. Você não tem escolha nesta história. A escolha foi feita há muito tempo. Desesperada, Ana virou-se para puxar Lucas de volta, apenas para ver a luz do lampião oscilar. Uma brisa fria varreu o corredor, e a escuridão pareceu se aprofundar. O encarregado avançou, sua sombra engolindo a luz, enquanto sussurros nas paredes pareciam ecoar suas palavras. O verdadeiro horror está apenas começando. O quarto ficou gelado. Ana sentiu a temperatura despencar, como se a própria vida estivesse sendo sugada de seu corpo. Precisamos ir para longe daqui! Ela exclamou, puxando Lucas pelo braço. Mas o que ela não percebeu é que algo já estava vindo em sua direção, um movimento rápido e furtivo, um aviso de que o verdadeiro pesadelo não estava apenas no corredor, mas também dentro de sua própria casa. E quando ela olhou para trás, algo se moveu entre as sombras. Mãe! Lucas gritou, o terror agora entranhado em sua voz infantil. Ana sentiu um grito sufocado na garganta. Eles estavam cercados e a única saída parecia um labirinto de escuridão. E a verdade estava prestes a se revelar de forma ainda mais brutal do que ela poderia imaginar. Ana e Lucas estavam paralisados na penumbra, a respiração de ambos parecendo um eco. A escuridão ao redor crescia como uma neblina espessa, dificultando a visão e alimentando o pavor. Os sussurros nas paredes se tornaram mais altos, como se o próprio local estivesse pulsando com uma energia maligna. Ana virou-se, tentando encontrar algo que os ajudasse. Uma janela! Mas ela estava longe e a ideia de atravessar aquele corredor maldito parecia uma sentença de morte. O encarregado avançou, seus olhos brilhando com um brilho ameaçador. Ele parecia se alimentar do medo deles, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. Você não pode fugir da verdade, Ana. Ela é a única coisa que pode libertá-la. Sua voz era hipnotizante, como um canto sedutor de um pássaro de rapina. Mãe, o que está acontecendo? Lucas murmurou, a voz trêmula. O garoto apertou a mão da mãe, e Ana, em um momento de desespero, pensou em proteger seu filho a qualquer custo. Eu não sei, meu amor, mas não vou deixar que ele faça nada com você. Ana respondeu, sua determinação injetando uma dose de coragem em seu coração. Mais, como se tivessem sido chamados, uma série de sombras começou a surgir das paredes. Formas indefinidas com rostos apagados pareciam dançar em um balé macabro, seus olhos vazios fixos em Ana e Lucas. O pavor de Ana cresceu. Eram as almas das pessoas que o encarregado tinha levado? Aquelas que ele protegiu? Você não está sendo justa com ele, Ana. Uma das sombras sussurrou,
mas não parecia ser dirigida a ela. O lamento soou como um apelo ao seu coração. Ele fez isso para nos salvar. O que ele fez não foi salvar. Ana gritou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Ele destruiu. Não há salvação em roubar vidas. A criatura à frente dela sorriu. Era um sorriso que desnudava dentes amarelados e afiados, trazendo à tona um terror indescritível. Ana sentiu seu sangue ferver. O encarregado não somente a estava manipulando, mas também alimentando-se do desespero acumulado. Você sabe que a escolha não foi sua, Ana. Você sempre soube. Ele moveu a mão lentamente, como se quisesse tocar o rosto de Lucas, mas Ana se colocou entre eles, pronta para brigar. De repente, uma alta risada ressoou pelo corredor, bafo de desprezo que atravessava a espinha de Ana. Um barulho de quebrar fez Ana saltar, e ao olhar para baixo, viu o chão se rachando, como se algo quisesse eclodir. A verdade vem à tona, Ana. O encarregado exclamou, quase eufórico. O seu filho é parte de uma escolha muito maior, e não pode escapar do destino. Mais sombras começaram a se aglomerar, e Ana decidiu que não tinha mais nada a perder. Com toda a força que conseguiu reunir, ela puxou Lucas, movendo-se em direção à porta ao fundo do corredor, em busca da única saída. Mas antes que conseguisse alcançar, um grito angustiante parou a mãe no lugar. Era Lucas. Mãe, olha! Ele apontou para o chão, onde uma sombra escura subia, quase como um gás venenoso, se contorcendo em círculos enquanto se aproximava deles. Ana estremeceu, reconhecendo naquele movimento uma entidade, talvez até algo material. Era o pavor corroborando com suas suposições. Temos que ir agora. Ana ordenou, mas as sombras estavam mais rápidas, mais próximas. O labirinto estava se fechando. Ela olhou para o encarregado, preparando-se para confrontá-lo de uma vez por todas. Se você nos quer, vai ter que lutar. Gritou ela, esperando que essa bravura a levasse adiante. No entanto, em resposta, a figura do encarregado se expandiu e gigante, como uma nuvem escura prestes a se precipitar sobre eles. O que você não entende, Ana, é que a luta já começou. Ana não tinha certeza se deveria avançar ou recuar, o que poderia ser o pior. Mas uma coisa era clara, a noite ainda estava longe de acabar e o verdadeiro horror ainda estava à espreita. O eco distante de risadas macabras preenchia o ar à medida que as sombras se aproximavam. Um tremor percorreu seu corpo enquanto ela tinha certeza de que a verdadeira luta estava prestes a começar, e que o próximo movimento poderia ser o último. Ana estava paralisada, o chão agora tão trêmulo que seu corpo parecia uma folha ao vento. O sussurro incessante das sombras envolvia-os como uma teia, levantando uma onda de desespero quase palpável. Estrondos ecoavam ao redor enquanto a figura do encarregado se tornava cada vez mais imponente, seu olhar faiscante como estrelas sombrias em uma noite sem fim. Você não consegue entender, Ana! Gritou ele, sua voz ecoando em cada canto da sala. A única saída é através da verdade e você sabe qual é ela. Chega! Respondeu Ana, a coragem subindo como fogo em sua alma. Você não hesitará em ver Lucas sofrer. Por um instante, a expressão da criatura mudou, revelando uma fraqueza que Ana não esperava. O encarregado hesitou e, nesse momento, ela puxou Lucas, correndo em direção à porta. As sombras, no entanto, pareciam ter vontade própria. Elas se projetaram, tentando agarrá-los com garras frias como o próprio inferno. Ana e Lucas correram, coração batendo descompassado. As sombras se lançaram sobre eles, uma massa fluida e escura, quase constante em seu movimento. Cada passo que davam parecia mais pesado, como se o próprio chão tentasse impedi-los de escapar. Mãe, não consigo. Lucas chorou, sua voz se perdendo nos gritos que ecoavam ao redor. Ana olhou para ele, seu rosto aflito lhe quebrava o coração. Controlando a própria respiração, ela puxou o garoto para perto, segurando-o como se fosse o único fio de esperança que restava. O olhar dela foi passado com determinação. A gente vai sair, meu filho. Ela disse, prometendo a si mesma e a ele. Com um último esforço, ela avistou a porta. Quase a tocando, um grito retumbante invadiu o corredor. As sombras se agitaram, uma onda de desespero redobrando, como se soubessem que estavam prestes a ser deixadas para trás. E nesse grito,
Ana sentiu que algo se quebrara dentro da criatura. Ele estava enfurecido. O encarregado levantou as mãos, e uma tempestade de raios negros desceu sobre eles, carregados de dor e desespero. Ana sentiu uma pressão esmagadora, quase insuportável. Cada fibra do seu ser gritou por liberdade enquanto um lamento profundo rasgava o ar. Você não pode escapulir, Ana. A verdade sempre se revela. Ele rosnou, uma luz perturbadora dançando em seu olhar. Ana mordeu os lábios, e um impulso de bravura a tomou. Ela gritou, não por medo, mas por uma determinação voraz. A força de seu grito atravessou a tempestade e chegou até as sombras, fazendo com que elas hesitassem. Não sou o que você fez de mim. Ela tirou palavras com raiva. Lucas, estampado com terror, começou a puxá-la para trás. Ele sabia que a mãe estava em perigo. Mãe, vamos! Implorou ele, quase em um sussurro. Ana virou, pronta para correr, mas uma sombra tomou forma ao lado da porta, crescendo e distorcendo-se. O que era uma saída se transformou em um portal de uma realidade ainda mais sombria. A vontade de escapar lutava contra a necessidade de enfrentar aquela criatura grotesca. Então tudo aconteceu rápido demais. A intensidade dos sussurros subiu a níveis insuportáveis. Na caótica sinfonia de pânico, uma revelação a atingiu como um soco no estômago. Os rostos das sombras se tornaram familiares, como ecos de vidas que ela deixará para trás, amigos, da família todos perdidos. Eles estão comigo agora! Gritou o encarregado, um riso demoníaco ecoando na escuridão. O que você irá sacrificar para salvá-lo? Ana se deu conta de que a escolha não era apenas sobre salvar Lucas, mas também sobre enfrentar a própria verdade que havia se escondido dela. Cada sombra uma recordação, cada lamento uma parte dela que ele havia destroçado. O peso das suas decisões passadas agora se tornava insuportável. Eu vou descobrir, murmurou ela, determinada a desvendar a verdade que o encarregado tanto temia. E enquanto ela reagrupara suas forças, uma ideia fugidia passou pela mente. O que ela realmente estaria disposta a perder para libertá-los? Com essa nova determinação, Ana segurou firmemente a mão de Lucas mais uma vez, vendo no horizonte não apenas o fim daquela escuridão, mas um labirinto de segredos a serem revelados. E a última linha de defesa a ser rompida poderia levar a uma monstruosa verdade. Mas antes que fizessem um movimento, uma voz conhecida sussurrou das sombras frias, Ana, você não sabe o quão profundo vai a escuridão. E assim, a batalha pela verdade continuava, mais intensa do que jamais imaginara. Ana estremeceu ao ouvir aquela voz familiar, seus olhos rasos d'água se voltando para as sombras. Era como se aquelas palavras tivessem o poder de desenterrar memórias há muito enterradas, momentos que preferia esquecer. Antes que pudesse reagir, uma figura começou a se destacar na escuridão. Seu coração disparou, e uma mistura de medo e esperança tomou conta dela. Não seja fraca, Ana! Gritou o encarregado, a histeria na sua voz se intensificando. Você sabe o que deve fazer. Lucas, segurando a mão de Ana com força, olhou para a figura emergente com olhos arregalados. A sombra se tornou mais nítida, revelando que parecia ser o rosto de seu avô, um homem que ele nunca conhecera, mas cujas histórias ecoavam por entre os familiares. Os olhos do avô refletiam uma profunda tristeza, e Ana sentiu um aperto no peito. Mãe, quem é? Perguntou o Lucas, seu corpo tremendo. É seu avô, respondeu Ana, a voz trêmula. Mas não pode ser, ele está, um nó se formou em sua garganta. O que você fez, Ana? Interpelou o encarregado, sua presença se alastrando, escurecendo ainda mais o ambiente. Seu sorriso estava distorcido, uma mistura de prazer e ódio. Você deixou esses espíritos partirem. Agora eles vêm atrás de suas promessas não cumpridas. As sombras começaram a dançar em volta deles, sussurrando palavras incoerentes que reverberavam na mente de Ana. Ela se sentia envolta em um turbilhão de culpa e arrependimento. Todas as lembranças de sua infância, repletas de risadas e histórias do avô, se tornaram uma tempestade de emoções. O que você quer com isso tudo? Gritou Ana, buscando clareza em meio ao caos. É simples, ele respondeu, um brilho maligno nos olhos. A verdade é um preço elevado. Para salvar Lucas,
você deve sacrificar o que mais ama. Ana olhou para Lucas, que tinha os olhos marejados. O que estava por vir era uma escolha que ela não queria fazer. Seu coração se despedaçava na ideia de perder seu filho. Mas, e se a verdade trouxesse liberdade? E se isso significasse finalmente acabar com o ciclo de dor que havia se estabelecido em suas vidas? Um grito ecoou pelo ambiente, e uma das sombras se projetou na forma de uma figura feminina. Era sua mãe, uma visão de dor e desespero. Ana mal podia suportar olhar para ela. Mãe? Ana sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não siga por esse caminho, Ana. A verdade não é gentil. Não sacrifique sua luz para satisfazer as trevas, ressoou a voz familiar, enquanto a imagem da mãe se distorcia, como se estivesse sendo puxada para longe. Você a deixou para sofrer! Gritou o encarregado com uma risada sombria. E agora, veja as consequências! As sombras se agitaram, e sob a pressão da escolha, Ana sentiu uma força pulsando dentro dela, uma mistura de amor e desespero. Qual era o verdadeiro sacrifício que deveria fazer? O que era liberdade se significasse perder aquilo que mais amava? Eu não vou deixar Lucas! Gritou ela, determinada a ponto, mas as sombras começaram a se fechar ao redor deles, formando barreiras, como se não houvesse saída. O ar estava denso, quase insuportável, e as palavras de seu passado ecoavam descontroladas. Nesse instante, algo dentro de Ana se rompeu. Uma decisão foi tomada, e ela virou-se para Lucas, olhos ardendo com determinação. Vamos juntos, Lucas. Não tenha medo, nós vamos enfrentar isso. Ela apertou a mão do menino com força, e a energia entre os dois começou a brilhar, uma luz ofuscante que contrastava com a escuridão. Mas o encarregado, em seu furor, gritou uma maldição, e uma onda de raiva e pavor os atacou de frente. E se você falhar? O que se esconde nas sombras sempre retornará. Ana olhou para Lucas, e entre eles, uma conexão surgia, algo inquebrantável. Estavam prontos para lutar, mas a certeza de que havia algo mais profundo à espera os confrontava a ponto e, antes que pudessem avançar, uma nova sombra emergiu, pronta para revelar um segredo que poderia mudar tudo. O que essa sombra guardava que poderia mudar o destino de Ana e Lucas para sempre? Ana e Lucas se prepararam para enfrentar a nova sombra que surgira diante deles. O ar estava tenso, e a luz que irradiava entre as mãos de Ana parecia vacilar, como se a própria esperança estivesse lutando para não se apagar. A figura se delineava, revelando um rosto familiar, mas inegavelmente distorcido pela dor e pelo medo. O que você deseja? Ana perguntou, sua voz trêmula e firme. A sombra se aproximou, e Ana pôde distinguir traços familiares. Era a avó de Lucas, uma mulher que havia partido há muitos anos. Mas seus olhos estavam cobertos por uma neblina escura, e seu sorriso, assim como as outras figuras, continha um misto de tristeza e angústia. Ana, a avó chamou, sua voz como um eco distante, carregada de dor. Você precisa entender que seu passado não pode ser ignorado. O que você quer dizer com isso? Ana gritou, impotente diante de toda a história que a cercava. O encarregado alimenta-se das suas fraquezas. Você deve escolher. Sacrificar o amor ou aceitar que as trevas virão atrás de suas promessas não cumpridas, explicou a avó, enquanto suas palavras pareciam originar correntes de desespero nas sombras à sua volta. Lucas olhou para a avó, sentindo-se dividido entre os laços familiares e o medo. As vozes ao redor deles aumentaram, como uma tempestade crescendo dentro de sua mente. O que está acontecendo? Ele perguntou, histeria tomando conta dele. Ana estava prestes a responder, mas a sombra de sua mãe emergiu novamente. Não confie nessa ilusão. Ela não é mais do que uma marionete das trevas, gritou a mãe, seus olhos ardendo em frustração. Você tem que... Ela não terminou a frase. De repente, um grito irrompeu da escuridão, estrondoso e insuportável. As sombras se agitaram em um redemoinho de pânico, sugando a luz que Ana e Lucas estavam tentando criar. Precisamos sair daqui! Ana decidiu, puxando Lucas para o lado oposto.
Mas as sombras se tornam uma barreira, crescendo em torno deles e aprisionando-os em uma espiral de dor e desespero. O encarregado apareceu novamente, seu olhar gélido mirado diretamente para Ana e Lucas. Você não pode fugir da verdade, Ana. O destino é iminente. A voz dele era uma serpente fria, deslizando por entre os ouvidos da mãe de Lucas. O passado pesa 1 tonelada, e finalmente você terá que pagar. Ana sentiu um imenso peso em seu peito, como se as memórias e as escolhas que tinha feito se tornassem um fardo insuportável. Era verdade. Ela nunca tinha enfrentado o que fizera. E agora, sua fuga resultava em punição para aqueles que mais amava. Se você quer saber a verdade, procure pelo espaço entre a luz e a sombra, disse a sombra da avó, antes de desaparecer com um último gemido angustiado. Uma dica, uma possibilidade. Ana apertou a mão de Lucas, um olhar intenso e determinado nos olhos. Eles estavam cercados pelas sombras, mas a semente de esperança ainda estava viva. E essa frase ecoou em sua mente. O espaço entre a luz e a sombra, o que isso significaria? Mas antes que pudesse elaborar um plano, a escuridão se agitou. As sombras começaram a se aglomerar, formando formas grotescas, retratos de dor e sofrimento, que gritavam e choravam em uma sinfonia de tristeza. O que você vai fazer? Perguntou Lucas, seus olhos grandes como pratos, aflitos e cheios de medo. Eu não sei. Ana gritou, enquanto as vozes das sombras se tornavam ensurdecedoras. Então, como se a própria escuridão estivesse finalmente resposta, uma figura gigantesca se elevou à frente deles. O encarregado sorriu, viciosamente satisfeito com o caos que havia orquestrado. E então, com uma risada que reverberou pelos corredores da tormenta, ele revelou: ela não pode escapar da verdade, Lucas. E você, meu querido, logo entenderá, você é a chave, não a luz. As sombras começaram a avançar, e Ana se virou para Lucas, seu coração pulsando com o terror da realidade iminente. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? E o que mais estaria prestes a se desenrolar na escuridão que os cercava? Ana sentiu uma onda de desespero enquanto as sombras continuavam a se aproximar, engolindo todo vestígio de luz que ainda emanava de suas mãos. Cada vez que a escuridão avançava, seu corpo tremia, e ela podia sentir seu coração quase saltar do peito. A figura do encarregado, agora gigantificada, envolvia tudo em uma aura de maldade palpável. Vamos, Ana! Lucas gritou, seus olhos arregalados, quase perdendo a esperança. Precisamos agir, Ana, apesar do pânico, lembrou-se da última frase da avó de Lucas. O espaço entre a luz e a sombra. Aquela revelação poderia ser a única esperança que ainda restava. Mas onde encontrar esse espaço? E o que isso significava? A cada momento que passava, as sombras se tornavam mais ameaçadoras. Gritos distantes a rodeavam, ecoando em seu cérebro. Eram vozes de pessoas que ela não conhecia, mas que pareciam implorar por ajuda. De repente, ela viu, na penumbra, uma sombra mais sutil, mais fina, que cintilava como uma estrela distante. Era como se algo dentro dela estivesse pedindo para ser libertado. Lucas! Olhe! Ana apontou para a sombra diferente. Aquele é o nosso caminho. Lucas hesitou. Uma batida de silêncio dominou o ambiente por um instante. A pressão das vozes e das sombras parecia se intensificar, e a figura monstruosa do encarregado avançou, rangendo os dentes como um predador prestes a atacar. Você acredita no seu próprio engano, Ana? Essa esperança é uma armadilha. A voz do encarregado ressoou, como se fosse um trovão ressonante. Paixões e segredos só trazem dor e confusão, apesar do medo que quase a paralisava. Ana respirou fundo. A sombra mais sutil não estava tão longe. Com determinação, ela começou a caminhar na direção dela, puxando Lucas junto. Cada passo parecia arrastar uma carga pesada de angústia, mas ela não poderia parar. O que você está fazendo? Lucas questionou, a voz cheia de pânico. Eu não sei, mas preciso tentar. Ana respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. A escuridão ao redor começou a se agitar freneticamente. As sombras vívidas pareciam querer impedir seu movimento.
Ana começou a sussurrar palavras que não fazia ideia de onde vieram. Palavras que pareciam antigas e poderosas, talvez trancadas em sua memória ancestral. E enquanto suas palavras preenchiam o ar, uma energia começou a emanar de suas mãos. Podia ver a luz lutar para se tornar uma lanterna poderosa, um farol em meio à tempestade de trevas. Quando finalmente chegaram à sombra particular, não havia mais espaço para hesitação. Ana estendeu a mão, tocando a superfície nebulosa. Um tremor percorreu o ambiente. As sombras começaram a recuar, mas apenas levemente, como se estivessem hesitando em atacar. Ana sentiu uma conexão, uma presença dentro da sombra que pulsava com vida ou algo próximo disso. A figura do encarregado rugiu, e a escuridão ao seu redor se contorceu, aumentando a intensidade do terror. Você não entende, Ana. Ele bradou. A verdade será revelada, e você não estará preparada. Ana gritou, convocando toda a luz que tinha, e se lançou dentro da sombra. A sensação foi como mergulhar em água gelada. Contudo, ali dentro, algo extremamente familiar a envolveu, e ela percebeu que estava se confrontando com seu próprio passado. As cenas giravam ao redor dela, visões de promessas feitas e sonhos perdidos. Entre imagens distorcidas, viu seu reflexo, uma versão de si mesma que parecia aterrorizada, perdida e cheia de culpa. Você! Ana gritou para sua própria sombra. Por que não me deixou ir? E nesse momento de interação, uma explosão de luz irradiou, misturando-se com as sombras ao redor, como se estivesse confrontando não apenas o encarregado, mas também o próprio medo que carregava. O que aconteceria agora? Ela se tornaria uma guardiã da luz ou seria tomada pelas sombras que tanto temia? A verdade pendia no ar, como uma balança ancestral. E enquanto tudo girava em um torvelinho de luz e escuridão, Ana sentiu que o maior desafio ainda estava por vir. O grito da mãe de Lucas ecoou com força, trazendo memórias ocultas à tona. O que você escondeu de mim, Lucas? Perguntou Ana, enquanto o caos se instalava, mantendo-a à beira do abismo. O clamor de Ana ressoou no espaço, cortando o ar denso como uma adaga. O que Lucas tinha a ver com tudo isso? As sombras pulsavam ao redor, e a figura do encarregado começou a se desvanecer gradualmente, mas sua presença ainda era fortemente sentida, como um frio cortante na espinha. O que você quer dizer? Lucas hesitou, seu rosto pálido e seus olhos marejados, mostrando um misto de pânico e confusão. Aquelas palavras pareciam um feitiço, capaz de libertar segredos sufocados. Ana podia sentir cada segundo se esticar, como se o tempo estivesse em uma briga feroz contra a realidade. Ela olhou nos olhos de Lucas, a lembrança de risadas compartilhadas, de sonhos conjuntos, agora sendo obliterados por sombras de verdades distorcidas. A mãe de Lucas. O que aconteceu com ela? Ana sussurrou, mais para si mesma do que para o garoto ao lado. O ambiente ao redor começou a vibrar, como se cada palavra carregasse um peso significativo. As vozes se tornaram mais altas, enredando-se em um coro de desespero. Aquela mistura poderia estragar a poucos passos da escuridão. A atmosfera se tornava cada vez mais opressora. Você não deveria saber. A voz do encarregado ecoou de todos os lados, reverberando na escuridão e fazendo as sombras tremerem. Não brinque com o que não compreende. Ana apertou os olhos, determinada a não se deixar intimidar, enquanto a luz dançava em suas mãos. Sua intenção era clara. Ela precisava desvendar a verdade, não apenas por si mesma, mas por Lucas. Diga a verdade, Lucas. Ela exigiu, o som de sua voz forte como um trovão. O que a sua mãe fez? Qual é o segredo? A expressão de Lucas se contorceu, e a sensação de alheamento lavou seu rosto, como se uma onda estivesse aninhando antigas recordações. Eu só queria proteger você. Ele finalmente falou, sua voz quebrando, mas ela parecia tirada à força. Minha mãe estava sendo perseguida pela sombra que agora nos envolve. A confissão disparou como um raio. O que você está dizendo? Ana questionou, perplexa, suas mãos tremiam enquanto a luz começava a oscilar. Ela fez um pacto, para nos salvar, mas isso teve consequências. Sua alma ficou presa nesses lugares.
Lucas olhou para a escuridão envolvente, como se dela pudesse surgir algo aterrador. E essa maldição? O que você escondeu? Ana indagou. Sua mente começava a processar as possíveis revelações que poderiam desmoronar tudo. Um ruído estrondoso originou-se próximo, e o encarregado riu, como se assistisse a uma comédia repugnante. Isso não acaba aqui! Gritou ele, seu corpo se contorcendo em uma forma ainda mais indescritível. A escolha está em suas mãos, Ana. Você pode nos libertar ou condenar a todos. O pânico fez o coração de Ana disparar. Por um momento, ela teve certeza de que as vozes distantes eram ecos de almas perdidas, todas gritando por liberdade. A sombra em sua mão se tornava mais quente, pulsando como um batimento cardíaco. O que você quer que eu faça? Ela se dirigiu à sombra, buscando respostas nas profundezas daquela escuridão inquietante. A escolha da luz ou da escuridão. O ciclo deve ser encerrado. Sussurrou a sombra, quase sedutora, enquanto se expandia e retraiu. A pressão aumentava. Ana sabia que, seja qual fosse a decisão que tomasse, o risco era maior do que ela imaginara. Mas, e se a escolha fosse deliberação de Lucas? Qual segredo ele escondia dele mesmo? E ali, em meio ao turbilhão, uma nova figura começou a se formar entre as sombras, mais contornos se delinearam, como um espectro emergindo das horas perdidas. Ana, um sussurro inconfundível. Uma voz que Ana nunca esperou ouvir novamente. Mãe? Seu coração disparou, e toda a luz diminuiu, como se a esperança estivesse prestes a ser engolida de vez. Mas a questão pairava no ar, ecoando nas sombras. O que sua mãe realmente queria dela? A verdade poderia salvar ou destruir. E assim, no pulsar frenético da escuridão, uma nova jornada começava. Ana sentiu o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Cada palavra, cada olhar trocado entre ela e Lucas, trazia à tona uma tempestade de emoções. O pânico, o desespero e a esperança estavam interligados em uma dança macabra, e aquela figura familiar, agora emergindo das sombras, parecia ser uma parte vital do quebra-cabeça que ela lutava para desvendar. Mãe? Sussurrou Ana, a voz trêmula. A figura tomou forma, revelando o rosto da sua mãe, ainda cercada pela névoa da escuridão. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, um misto de dor e amor que fazia o coração de Ana doer. Você precisa entender, Ana. O que você faz agora determinará tudo. A voz da mãe ecoava, e uma onda de lembranças invadiu a mente de Ana. Uma infância repleta de promessas e segredos. Em meio àquele caos, a verdade começou a se cristalizar. Ana olhou para Lucas e sentiu a luz pulsar entre eles, quase uma extensão de sua própria alma. Mas ainda havia dúvida, uma sombra crescente que questionava suas intenções e seus medos. Você está dizendo que a maldição, o pacto, tudo isso é culpa da minha mãe? Ana questionou, seu tom de voz mais firme, em busca de esclarecimento. A figura revelou um olhar suave. Por um breve momento, a escuridão pareceu hesitar. Sua mãe fez escolhas difíceis. E agora, você deve decidir se irá repetir os erros ou quebrar o ciclo. As palavras dela ecoaram, e Ana sentiu a pressão aumentar. O encarregado estava ali, rindo da confusão. Veja como essa situação se desenrola. O destino está em suas mãos, Ana. O que escolherá? Sacrificar o amor ou libertar-se pela dor? Com o coração acelerado, Ana respirou fundo. Precisava escolher. Lucas olhou para ela, a presença do filho a ancorando em meio à tempestade de emoções. O amor que sentia por ele superava qualquer sombra de dúvida. Eu não vou deixá-lo! Gritou, a determinação emergindo como uma chama em meio à escuridão. Ana, pense! Gritou o encarregado, sua voz masculina permeada de desespero, mas nada poderia deter o ímpeto dela. Você pode ter poder, mas a que custo? A vontade de se libertar se fortaleceu dentro dela. Já perdi muito. É hora de eu recuperar o que me pertence, declarou Ana, o eco de sua voz ressoando no espaço enigmático. Ela olhou para a sombra da avó de Lucas, buscando coragem na herança familiar. Lucas, venha, disse Ana, pegando a mão dele. Juntos,
eles formavam um laço inquebrantável, uma luz resplandecente entre as trevas opressivas. Concentrando-se na luz que emanava deles, Ana começou a sussurrar palavras que não sabia que compreendia. Era como se estivesse despertando a sabedoria ancestral, cruzando a linha entre luz e sombra. As sombras ao redor hesitaram, confusas, enquanto um vórtice de energia começava a se formar entre eles. O encarregado rugiu de raiva, um som ensurdecedor que reverberava nas paredes. Você não pode escapar! A verdade a consumirá, mas aquele arsenal de sombras não poderia tocar o amor que dirigia a Ana. Com um grito poderoso, ela ultrapassou a barreira de dor, disposta a confrontar qualquer custo em busca da verdade. A verdade me libertará! Gritou, permitindo que sua luz irrompesse em uma correnteza ofuscante. As sombras atrás dela começaram a recuar, e Ana sentiu a pressão das memórias que a amarravam a cada passo. Com um Lucas ao seu lado, ela começou a desdobrar os segredos de sua linhagem, enfrentando a maldição que a seguia. O mundo ao redor deles começou a mudar, como se as sombras dissolvessem diante da luz de sua coragem. O encarregado, agora embasbacado, hesitou. Ana soube que aquele era o momento decisivo. A escolha é minha, afirmou firmemente, a luz emanando como um sol nascente. Meu amor não será sacrificado, e assim, ela lançou-se contra o encarregado, sentindo cada sombra começar a se desfazer sob a força de sua verdade. Uma onda de luz blindava Lucas, enquanto a escuridão se contraía, sem poder resistir ao poder de um amor puro. Quando a luz finalmente tomou conta do espaço, ela se espalhou como uma explosão de cores, iluminando cada parte da escuridão. O encarregado, agora impotente, foi engolido pelas sombras que ele próprio havia manipulado. Um grito angustiante ecoou enquanto as sombras se dissipavam, e, antes que Ana pudesse processar tudo, tudo ficou em silêncio. O ambiente se transformou. As sombras se foram, e Ana encontrou-se em um lugar iluminado, um espaço limpo e livre de pesadelos. Lucas estava ali, olhando para ela com um brilho de esperança em seus olhos. Mãe, você conseguiu! Exclamou ele, e Ana sentiu um peso se dissipar de seu coração. Mas a luta não havia terminado. A verdade era uma armadilha e um abrigo. O passado ainda precisava ser enfrentado. Ana respirou fundo, sentindo que deveria tomar responsabilidade e encontrar a paz não apenas para si, mas também para os que estavam perdidos. Com Lucas ao seu lado, ela sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora, armada com coragem e amor, estava pronta para encarar qualquer sombra que tentasse obliterar sua luz. E, finalmente, Ana tornou-se a guardiã de sua própria história, determinada a não deixar que o passado a definisse. Uma nova jornada começava, e desta vez as sombras não teriam poder sobre ela. A escuridão havia sido desafiada. Quebrar o ciclo era o primeiro passo, que mudaria tudo. O amor receberia sua verdadeira justificação, pois até mesmo a luz mais apagada poderia brilhar intensamente. E assim, Ana e Lucas saíram do labirinto, preparados para reescrever suas vidas, um novo futuro os aguardando. Agora, se você chegou até aqui e se impactou com essa história, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue garantindo que mais pessoas conheçam esse universo. Comente suas reações e teorias sobre o final e não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade de verdadeiros fãs de terror.